Leitura, livro 3, título 1 das partes e dos procuradores, capítulo 1 da capacidade processual. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, que não tiver representante legal, ou se o interesse deste colidirem com o daqueles, enquanto durar a incapacidade. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital, ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para a procuração, que serve sob direito real e imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, que verse sob direito real e imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. Resulte de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por ele, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato de ambos praticados. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. O concedimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente, quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Serão representados em juízo ativo e passivamente a União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, Estado, Distrito Federal e por seus procuradores, município por seu prefeito ou procurador, a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar, a massa falida pelo administrador judicial, a herança jacente ou vacante por seu curador, o espólio pelo inventariante, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação por seus diretores, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados, sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. O condomínio pelo administrador ou síndico. Quando o inventariante for dativo, os sucessores dos falecidos serão intimados no processo do qual o espólio seja parte. A sociedade ou a associação sem personalidade jurídica não poderá opor às irregularidades de sua constituição quando demandada. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. O Estado e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores, em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto, se a providência couber ao autor. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator não conhecerá o recurso
do recurso, se a providência couber ao recorrente, determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber recorrida. Capítulo 2 dos deveres das partes e de seus procuradores, seção 1 dos deveres. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir prova ou não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Declinar no primeiro momento que lhe couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do 246, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Ato atentatório à dignidade da justiça é cumprir, não cumprir, no caso, com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Na hipótese do inciso 4 e 6, que foi lido agora, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. A violação do disposto no inciso 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será escrita como de dívida ativa da União ou no Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e a sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo ao fundo previsto 97, que é o Fundo de Modernização do Poder Judiciário. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência prevista no 523, parágrafo 1º e 536, parágrafo 1º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Os advogados públicos ou privados e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto no parágrafo 2º e 5º, devendo a eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Reconhecida a violação do disposto no inciso 6, que é não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º, multa de 20% mais a responsabilidade civil, criminal e administrativa. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Quando as expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não os deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e o colocará à disposição da parte interessada.
Seção 2. Da responsabilidade das partes por dano processual. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Seção 3 das despesas dos honorários advocatícios e das multas. Salvo a disposição concernente à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até o final, até a sentença final, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Não se exigirá a caução de que trata o caput, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte, ou na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença na reconvenção. Verificando-se no trâmite do processo que desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do esforço que pretende obter. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária da testemunha. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos do inciso 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais: mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do provento econômico obtido até 200 salários mínimos. No mínimo 8% e no máximo 10% sobre o valor da condenação ou do provento econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos.
mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do provento econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do provento econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. Mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. Em qualquer hipótese, no parágrafo 3º, os percentuais previstos no inciso 1 a 5 devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos dos previstos no inciso 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão da liquidação. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1º do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente e assim sucessivamente. Os limites e os critérios previstos no parágrafo 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Nas causas em que for inestimável ou irrisório proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor do honorário por apreciação e equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso disposto no parágrafo 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 3º e 2º para a fase de conhecimento. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. As verbas de sucumbências arbitradas em embargo de execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. O advogado pode requerer que o pagamento do honorário que lhe cabam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que entregam na qualidade de sócio, aplicando as hipóteses do disposto no parágrafo 4º. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários
ou seu valor é cabível à ação autônoma para a definição e a cobrança. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Concorrendo diversos autores e diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previsto no caput. Se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual desistiu. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas no pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para o adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido. Caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que for condenado. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da Justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ou ao adiamento ou à repetição. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção às atividades que houver exercido no processo. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. A quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com 465 parágrafo 4º, 50%. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de realizada por particular, em hipótese que o valor será fixado conforme tabela no tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, no Conselho Nacional de Justiça.
Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização do servidor público ou da estrutura do órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento da despesa seja beneficiário da gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Para fim de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. A União e os Estados poderão criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados, e outras verbas previstas em lei. Seção 4 da gratuidade da justiça. Pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A gratuidade da justiça compreende as taxas ou custas judiciais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. A indenização devida a testemunha que, quando o empregado receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse. As despesas com a realização de exame do código genético e de outros exames considerados essenciais. Os honorários de advogados e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para a apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. O custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para a instauração da execução. Os depósitos prévios em lei para interposição de recursos, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial, necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial, no qual o benefício tenha sido concedido. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, decorrentes de sua sucumbência. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso, que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe sejam impostas. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafo 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos, previsto no parágrafo 1º, inciso 9º deste artigo, observada a tabela e as condições de lei estadual ou distrital respectiva. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9º, havendo dúvida fundada, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juiz competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício, ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para em 15 dias manifestar sobre esse requerimento. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro, no processo ou em recurso. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá o seu curso. O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsortes ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimentos expressos. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbido o relator, neste caso, a apreciar o requerimento e, sem deferir ou fixar prazo para a realização do recolhimento. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão do seu curso. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custo até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não reconhecimento do recurso. Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Não efetuando o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte, enquanto não efetuado o depósito. Capítulo 3 dos procuradores. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Na hipótese prevista no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar o direito
ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para toda a fase do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Quando o postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade dos advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão, no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou por meio eletrônico ao endereço constante dos autos. O advogado tem direito a examinar em cartório, de fórum e em secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente de fase de tramitação, assegurada a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo nas hipóteses de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Requerer, como procurador, vistos os autos, qualquer processo pelo prazo de 5 dias, retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Receber os autos, o advogado ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos. Na hipótese do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. O disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se integralmente aos processos eletrônicos. Capítulo 4 da sucessão das partes e dos procuradores. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente, sem que consinta a parte contrária. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no 313, parágrafo 1º e 2º. A parte que revogar o mandado outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no 76. O advogado poderá renunciar ao mandado a qualquer tempo, provando, na forma prevista deste código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim que este nomeie o sucessor. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará
representar o mandante, desde que necessário para que lhe evitar prejuízo. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Título 2 do litisconsórcio. Título 2 do litisconsórcio. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativas à lide, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação da sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que a solucionar. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, ineficaz nos outros casos, apenas para os que não forem citados. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Os litisconsortes serão considerados em suas relações como partes adversas, como litigantes distintos, exceto no litisconsortes unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados respectivos atos. Título 3 da Intervenção de Terceiros, capítulo 1 da Assistência, disposições comuns. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado que se encontre. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Seção 2 da assistência simples. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre os direitos controvertidos. Transitada em julgado a sentença no processo em que intervém um assistente,
este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Da assistência litisconsorcial. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2 da denunciação da lide. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, ao alienante imediato no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possam exercer os direitos que da evicção lhe resultam. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Ao alienante imediato no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de que for vencido no processo. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. A citação do denunciado será requerido na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida a citação do réu. Feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsorte denunciante e denunciado. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringida sua atuação à ação regressiva. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas procedência da ação de regresso. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença, também contra o denunciado, nos limites da condenação na ação regressiva. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação à lide. Se o denunciante for vencedor, a ação da denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbências em favor do denunciado. Capítulo 3 do chamamento ao processo. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado, na ação que o fiador for réu, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou algum deles. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. A citação daqueles que devam
figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores, a sua cota na proporção que lhes tocar. Capítulo 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará o pressuposto previsto em lei. Aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração é cabível em todas as frases dos processos de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, em hipótese que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º anterior. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Estará do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, caberá agravo interno, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude e execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5 do amicus curiae. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, as especificidades do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de que pretenda manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoal natural ou jurídico, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recurso, ressalvada a oposição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Caberá ao juiz ou ao relator da decisão que solicitar ou admitir a intervenção definir os poderes de amicus curiae. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Título 4 dos juízes e dos auxiliares da justiça. Capítulo 1 dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.
Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre fatos da causa, hipótese em que não incidirá apenas a pena de confesso. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o sanamento de outros vícios processuais. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5 da Lei 7347 e o artigo 82 da Lei 8078, que é o CDC, né? Para se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. A dilação de prazo prevista no inciso 6 somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Proibido, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Convencendo-se, pela circunstância de que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou requerimento da parte. A hipótese prevista no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Capítulo 2 dos impedimentos e da suspensão. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que intervém como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público ou advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia, que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. A suspensão do juiz, amigo íntimo ou inimigo da qualquer das partes, ou de seus advogados. Que receber presentes de pessoa que tiver interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta, até o 3º grau, inclusive.
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Será ilegítima a alegação de suspensão quando houver sido provocada por quem alega, a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspensão em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Se reconhecer o impedimento ou suspensão, ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a atuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Distribuindo o incidente, o relator deverá declarar seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a ocorrer. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspensão é improcedente, o tribunal rejeitará a acolhida a alegação. Tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Reconhecido o impedimento ou suspensão, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspensão. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Aplicam-se os motivos de impedimento ou de suspensão a membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspensão, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará prosseguir o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas, quando necessárias. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. O disposto no parágrafo 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspensão de testemunha. Capítulo 3 dos auxiliares da Justiça. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Seção 1 do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Em cada juiz haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízes. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria redigir, na forma legal, os ofícios, os mandatos, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício, efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária, comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo,
manter sob sua guarda responsabilidades os autos não permitidos que saiam do cartório, exceto quando tente seguir a conclusão do juiz, com vista ao procurador, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor, quando não forem remetidos a outro juiz, em razão da modificação da competência. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. No impedimento do escrivão ou o chefe de secretaria, o juiz convocará o substituto e, não o havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação do pronunciamento judiciais. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Estão excluídos da regra do caput os atos urgentes, assim conhecidos pelo juiz, do pronunciamento judicial a ser efetivado. As preferências legais. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se uma ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e os preferenciais legais e as preferências legais. A parte que se considerar pretérita na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ou no juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Incumbe ao oficial de justiça fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arresto e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando o mandato o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado, entregar o mandato em cartório após o seu cumprimento, auxiliar o juiz na manutenção da ordem, efetuar avaliações quando for o caso, certificar em mandado, proposta de autocomposição, apresentar por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação de que lhe couber. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, praticarem ato nulo ou com dolo ou culpa. Seção 2 do perito. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantidos pelo tribunal a qual o juiz está vinculado. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselho de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação dos profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspensão nos termos do artigo 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. O perito pode recusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspensão. Na localidade onde não houver escrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.
O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando todas suas diligências, podendo excusar-se do cargo, alegando motivo legítimo. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspensão ou do impedimento superveniente, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação e a consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observada a capacidade técnica e a área de conhecimento. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção de medidas que entender cabíveis. Seção 3 do depositário e do administrador. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo. Dispondo a lei de outro modo. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. O juiz poderá nomear um ou mais preposto por indicação do depositário ou do administrador. O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que por dolo ou culpa causar a parte, perdendo a remuneração que lhe for arbitrada, mas tem o direito de haver o que legitimamente despendeu no exercício do cargo. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados sem prejuízo de sua responsabilidade penal e de imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Seção 4. Do intérprete e do tradutor. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para traduzir documento redigido em língua estrangeira, verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional, realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comunique por meio de língua brasileira de sinais ou equivalente, quando assim for solicitado. Não pode ser intérprete ou tradutor quem não tiver a livre administração de seus bens, for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo, e estiver inabilitado para exercício da profissão por sentença penal condenatória, enquanto durarem seus efeitos. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-se-lhe o disposto no 157 e 58 e 158. Seção 5 dos conciliadores e mediadores judiciais. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir solução para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e interesses em conflitos, de modo que eles possam, pelo estabelecimento de comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. A conciliação e mediação são informados pelo princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Em razão do dever de sigilo inerentes às suas funções, o conciliador e mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor
acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou mediação. Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. A mediação e a conciliação serão redigidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição de regras procedimentais. Os conciliadores e os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em Cadastro Nacional e em Cadastro do Tribunal de Justiça, ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional, preenchendo o requisito de capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça. O conciliador ou mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou mediador, os atos necessários para que seu nome passe a constar na respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Os dados colhidos na forma do parágrafo anterior serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará ao menos anualmente para o conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação de conciliação e da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. Os conciliadores mediadores judiciais cadastrados na forma do CAPT, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. O tribunal poderá optar pela criação de quadros próprios de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador ou mediador ou a câmara privada de conciliação e mediação. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Ressalvadas as hipóteses no 167. Sexto, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Os tribunais determinarão o percentual de audiência não remuneradas, que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. No caso de impedimento, o conciliador ou o mediador comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Se a causa de impedimento for apurada, quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se a ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas atribuições. O conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuarem, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes.
Serão excluídos do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que agir com dolo ou culpa na condução de conciliação ou de mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166, parágrafo 1º e 2º. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver verificado a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para a instauração do respectivo processo administrativo. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual dos conflitos no âmbito administrativo, tais como dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública, promover, quando couber, a celebração do termo de ajustamento de conduta. As disposições nesta seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais, vinculadas a órgãos institucionais, ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentados por lei específica. Os dispositivos nesta seção aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação. Título 5 do Ministério Público. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais e indisponíveis. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal na ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, e nos processos em que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, interesses coletivos na posse, na terra rural ou urbana. A participação na fazenda pública não configura por si só a hipótese de intervenção do Ministério Público. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista nos autos, depois das partes, sendo intimada de todos os atos do processo. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do 183, parágrafo 1º. Fim do prazo para a manifestação do Ministério Público sem oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará um andamento ao processo. Não se aplica o benefício de contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 6 da Advocacia Pública. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. A intimação pessoal far-se-á por carta, remessa ou meio eletrônico. Não se aplica o benefício de contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 7 da Defensoria Pública. A Defensoria Pública exercerá orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do 183, parágrafo 1º. O requerimento da pessoa jurídica, a requerimento da pessoa da defesa.
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. O disposto no caput aplica-se aos escritórios da prática jurídica de faculdade de direito reconhecidos na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Não se aplica o benefício de contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Fim.